Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas. Olá, olá, meus amados, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Mais um dia de bênção, um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui caminhando todos os dias, aprendendo mais um pouco, lendo juntos, absorvendo a mensagem que Deus ele vai abrindo os nossos olhos. Caminhar com Jesus, caminhar com a palavra, né, nos faz conhecer juntos, né, coisas que nós não víamos antes, coisas que nós não tínhamos tomado atenção. E quando nós paramos, sentamos juntos, né, com Jesus, Jesus tem prazer em nos ensinar. Jesus tem prazer em nos abençoar. A Bíblia fala que quando um momento de escassez dos pescadores, né, e entre eles estava Pedro, e eles estavam desistindo ali daquele ofício, foi um trabalho sem resultados. E o que aconteceu? O que mudou o quadro deles? Foi quando eles pararam, guardaram as redes, deram um tempo e Pedro se aproximou, vendo Jesus, se aproximou dele, ouviu a palavra, deu ouvido à palavra. E a Bíblia nos fala que enquanto Pedro estava ali ouvindo a palavra, né, o barco dele se afastou um pouco da terra. Quando nós paramos aqui, né, seja em qualquer hora do dia, né, nós estamos dando aqui esse tempo com o Senhor antes de dormir. Então nós estamos nos afastando um pouco da terra. Foi assim que aconteceu com Pedro. E Pedro ali prestando atenção. O que muda a vida da gente é quando nós damos atenção à palavra de Deus, né? Quando a ministração ela está sendo ali explanada, existe direção para cada um de nós. Então várias pessoas, havia uma multidão, a Bíblia fala que tinha uma multidão ali junto com Pedro, né, junto com Jesus. Mas o Senhor deu, né, uma direção para Pedro. Olhou para Pedro e falou assim: olha, volta ao alto mar e lança a rede. Então, a atenção que nós damos para a palavra de Deus, nós vamos lendo, só que tem coisas que Jesus, ele fala diretamente ao seu problema, ou uma direção daquilo que você está assim buscando. Às vezes não é problema, às vezes você está ali lendo a Bíblia, né, e Deus lança uma promessa: isso vai acontecer na sua vida, né? Eu estou no controle, vai acontecer tal coisa, né? Porta vai se abrir, uma viagem vai acontecer, uma mudança, porque Deus muda totalmente, né? A nossa profissão, ele muda totalmente, às vezes até de país, até de cidade. Olha, Deus, ele mostra na sua palavra o que ele tem para a sua vida. Então seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vá abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo. Já estamos no capítulo 18, em nome do Senhor Jesus. Então é uma nova jornada para o povo de Israel. Só que preste bem atenção.
O povo de Israel não estava atento nos detalhes. Andar com Jesus é estar atento aos detalhes, né? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bênção, né? Se eu permanecer ali, obedecendo, entendendo, orando. Então, o tempo todo Deus estava usando Moisés, mas eles não estavam entendendo, né? Deus estava ensinando a orar, né? A ter resiliência, a obedecer, mas eles não estavam entendendo. Às vezes nós estamos assim, né? Estamos andando, estamos indo para a igreja, o Senhor está falando, está mostrando, mas nós não estamos entendendo. E aí o problema, né? Ele demora muito mais tempo. Eles demoraram muito tempo, né? 40 anos no deserto, mas não era o propósito de Deus. Amém? Então vamos lá para Êxodo, no capítulo 18. Em nome de Jesus, você aproveite e compartilha. Tem sempre alguém que está com pensamentos ruins, pensamento de desistência, como estava Pedro. E você, você, somos agentes da bênção, né? Nesse momento alguém vai receber uma bênção diretamente dos céus. Amém? Então vamos lá para Êxodo capítulo 18. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: olha, o sogro de Moisés traz-lhe a sua mulher e os seus filhos. Né? Nós sabemos que para obedecer a Deus, Moisés teve que sair de onde estava, né? Que ele foi amparado pelo Jetro, que quando ele fugia do Egito, né? Fugia da morte. E lá ele se casou com a filha mais velha do Jetro. E quando Deus, né, apareceu na sarça ardente e mudou totalmente o propósito, né? Moisés estava lá apacentando as ovelhas, mas chegou o tempo de fazer a vontade de Deus. Então, passado essa parte do Egito, passado essa caminhada que eles estavam no deserto, o Jetro, né, ele ficou sabendo onde estava o Moisés e levou a sua família ao encontro. Ah, coisa boa, né? Sogro abençoado. Versículo 1 diz assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Sabe, irmãos, existem testemunhos que Deus faz na sua vida, que pessoas, né, elas ficam sabendo e elas querem estar do seu lado, para conhecer como é esse Deus, né? Que Deus é esse, que maravilha é essa. Então, por isso que nós temos que está aqui em comunhão com a palavra de Deus. No versículo 2, e Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, né? Moisés tinha 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, naquele tempo, as pessoas davam nomes, né, aos seus filhos segundo aquilo que elas estavam passando. No versículo 5, vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o. Olha só como ele amava o sogro, hein?
Sogro e sogra são bênção do Senhor, irmãos. Comece a abençoar. Se você tem alguma situação em questão, você hoje é de Jesus, comece a orar, abençoar, que Deus muda, amém? Deus muda coração, Deus muda pensamentos, tá bom? Então, ele beijou o sogro e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então veja, foi um reencontro entre genro e sogro, né? Glória a Deus por causa disso. E os dois se amavam tanto, se respeitavam tanto, né? Que eles entraram na tenda para que o Moisés contasse mais, né, das maravilhas que ele estava vivendo. E Moisés contou ao seu sogro, eu estou no versículo 8, tá bom? Êxodo capítulo 18, versículo 8. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, né, que eram inimigos, principalmente Moisés, né? Faraó, ele tinha assim, porque Moisés era o libertador. Por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Olha, uma característica que nós precisamos, né, ter. O Moisés estava contando dos feitos do Senhor, né? O que o Senhor tinha feito para o povo de Israel, tinha feito para ele. E ele estava contando para o sogro, né? E o sogro se alegrou mais ainda. Nós que somos filhos, herdeiros de Deus, temos que ter alegria, irmãos, né? O Senhor diz que nós temos que nos alegrar, né, com a vitória das outras pessoas, né? E chorar também na tristeza, né? Se compadecer com aquele que tem necessidade. Então, seja uma pessoa que comemora a vitória de outras pessoas. Amém? Né? Se alguém está contando um testemunho, está vivendo um testemunho, dê glória a Deus, irmãos. Isso agrada ao Senhor. Isso agrada o ouvido, né, do Senhor. E isso, né, essa atitude, ela abre portas para nós. Se alegre com quem, né, está alegre, mas também se compadeça com quem está passando, né, por luta, por necessidade, tá bom? Então, no versículo 9, aliás, versículo 10, e Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Versículo 11, agora sei que o Senhor, olha só, é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, né, os sobejou. Então, derrubou os soberbos, né, aqueles que queriam destruir o povo de Israel, mas o próprio Deus, a mão poderosa de Deus, deu vitória. Irmãos, a mão poderosa de Deus está te dando vitória, amém? Se alegre com quem está aí perto de você, contando, né? Olha, Deus me abençoou com a casa, Deus me abençoou com o carro, Deus me abençoou com o casamento. Se alegre. Deus, né? Deus abriu a madre daquela pessoa que desejava tanto ter um filho. Amém, irmãos? Se alegre. Mas em contrapartida, aquele que não está conseguindo, ore por ele, ore pela outra pessoa. Amém? Você sabe que quando você ora por outra pessoa, Deus vai e te abençoa? Às vezes você deixa de orar, né? Diminui um pouquinho ali a sua atenção sobre aquilo que você quer e você começa a interceder pelos outros. E Deus, ele abre portas, amém? Deus, ele se agrada disso e dessa atitude, né? Atitude desprendida. A Bíblia diz aqui, né? No versículo 12 agora, tá? Êxodo 18, versículo 12.
Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus, né? Então, ele levou sacrifícios, né? Ele levou, irmãos, né? Ofertas, holocausto, e ele fez aquele maná e sentou, né? Oferecendo para Deus aquele pão especial. É a festa, irmãos, né? Uma coisa que nos chama a atenção é quando você recebe algo de Deus. Faça culto de ação de graça. Você recebeu uma vitória de Deus, chame seus amigos, chame seus vizinhos, chame aquelas pessoas que não congregam. Para quê? Para que você possa contar a sua vitória, para que os irmãos da igreja possam cantar com você o hino de vitória. Amém? Nós temos que ser aquelas pessoas que festejam. Veja, o sogro de Moisés ficou tão alegre com tudo que estava acontecendo com o povo de Israel. Eu acho que o povo de Israel não estava nem assim, sabe, tão grato como o Jetro estava, porque ele acompanhava o processo. Então, né, os anciãos e o Arão foi sentar na mesa da comunhão. A mesa da comunhão é uma bênção, irmãos, né? Sentar, comer com os irmãos, louvar com os irmãos, agradecer. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus, foi uma luta. Existem coisas, irmão, que é uma luta. Por isso que nós temos que festejar, porque o inimigo, ele quer tirar de nós o cântico de louvor, o cântico de adoração, de gratidão, né? Mas nós temos que cantar o cântico de vitória, tá bom? No versículo 13 diz assim: aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Então, o dia todo o povo ia levar questões para que Moisés julgasse. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo estava em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então ele passava o dia todo atendendo, né? Não saía nem para comer. E o sogro dele prestou atenção. Veja que homem de visão. Ele prestou atenção naquilo, né? Isso não vai dar certo, né? Não é uma atitude saudável. Aí, irmãos, versículo 15. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, versículo 17, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Então o sogro, ele começou a observar, porque aquilo estava constante, não, né? Começava cedo. Moisés não saía daquele lugar, estava recluso, né? Não se alimentava, né? Não se aliviava, né? Você sabe o que é se aliviar, né? Não se aliviava e era fadonho, era cansativo, não é isso? E o sogro, né, irmãos, deu um bom conselho. Sabe, irmãos, né? Nós precisamos prestar atenção. Olha, Deus, ele sempre nos dá um bom conselho, né? Jesus deu um bom conselho a quem? A Pedro, né? Pedro voltou lá, lançou a rede e foram tantos peixes que abençoou todos os pescadores. Então, veja que o conselho de Deus para nós, né? Às vezes até é uma repreensão sobre algo que nós estamos fazendo, mas o bom conselho sempre é para o que, irmãos?
para nos guardar, nos prosperar, mudar, né, dar uma guinada. Então, o que Moisés estava fazendo era louvável. Ele estava atendendo o povo, ele estava levando ali resultados, julgando as causas. Só que ele estava fazendo isso sozinho, não é isso? E o sogro disse: isso não é bom, né? Não, você não vai aguentar muito tempo. E aí, né? No versículo 19, ele diz aqui, olha: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, né? E preste bem atenção. Existem muitas coisas que eu não sei qual a idade de quem está me ouvindo agora, mas eu quero que você reflita. Quantas coisas, quantos conselhos seu pai, sua mãe lhe deu em alguma ocasião que você hoje pensa assim: se eu tivesse ouvido o conselho de meu pai, né, eu não teria passado por certas coisas, certas situações, né? Assim, tem coisa que Deus fala para nós e às vezes a pessoa: não, eu vou fazer do meu jeito. Aí você pensa assim: bem que Deus me falou, se eu tivesse obedecido o conselho de Deus, né, eu não estaria embaraçada, não estaria pagando um preço tão alto. Irmãos, conselho, né, sempre é bom nós pararmos para o quê? Para ouvir um conselho que vem de Deus, principalmente de Deus, não é isso? Porque, irmãos, é para prosperar os teus caminhos, né? O Senhor lhe diz, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se você quer comer o bem, você precisa ouvir conselhos. Você precisa ouvir o conselho que vem da palavra de Deus, vai prosperar o seu caminho. Então, no versículo 20 diz aqui, olha: declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, esse estatuto que nós estamos lendo aqui são estatutos, né? São regras que o Senhor vai nos mostrando aí. A palavra de Deus, ela está cheia de regras, cheia de direção. Então, o Jetro, ele estava dizendo a Moisés: olha, faça estatutos, faça eles saberem quais são os estatutos, o que devem, né, para todos, o que devem e o que não devem fazer. Versículo 21, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioral de 1000. Então, esses seriam responsáveis por 1000 pessoas cada um, né? Maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. Então, aqui parece a igreja, né? Por isso que a igreja tem tem o pastor, tem, né, aqueles que a gente sobe mais um grauzinho, reverendo, né? E tem os obreiros. Entre os obreiros, alguns eles vão ter uma capacidade, né? Vão ficar responsável por um grupo, por um setor. E isso é louvável, irmãos. Agora veja, ele dá o conselho que tem que ser pessoas tementes a quem? A Deus. Nós temos que temer a Deus, né? Ter esse amor, essa responsabilidade. Temos que entender que vamos prestar contas a Deus. Você vai prestar contas a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. E temos que nos apresentar, porque Deus, ele escolhe a gente. Então, tem que ser pessoas que realmente, e outra, aborrecem a avareza, né? Ou seja, irmãos, tudo aquilo que Deus, ele não concorda que a gente faça,
Você tem que, o que é aborrecer? É não aceitar de maneira alguma, não aceitar você fazer, não é nem o outro. O outro você vai aconselhar, mas você não pode aceitar para você, você tem que aborrecer, senão, né, todo mundo pode fazer, mas eu não sou todo mundo. Amém? Eu não sou todo mundo. Então as pessoas precisam ver o seu posicionamento. Amém? Então, no versículo 22, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave, né? Todo negócio grave, aquilo que né, já não tem como qualquer pessoa resolver, tragam a ti. Então essas pessoas iriam atender as outras, né, ser responsável mesmo, abençoar, orar, mas assuntos gravíssimos tinham que vir para Moisés, né? Assuntos gravíssimos, né? Eu me lembro quando eu era obreira, depois fui evangelista, então eu não levava, eu só levava para o pastor, na época que eu era da sede, lá na Santo Amaro, eu só levava realmente para o pastor caso que não era a minha alçada. Eita, aí esse caso é com o pastor. Mas casos corriqueiros, irmão, eu sou mulher de Deus, eu vou orar por você. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos aqui meditar aqui. A partir de hoje, né, nós vamos guerrear, vou guerrear junto com você. Siga essa direção. E a pessoa, irmãos, né? A pessoa entrava ali num propósito, não só eu, mas outros obreiros que tinham chamavam para você essa responsabilidade, né? Que já tinham sido designados, e Deus, irmão, sempre operou, né? Deus sempre nos deu a visão, sempre nos deu a vitória. Até hoje, irmãos, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Amém? Então você tem que ser essa pessoa de confiança, essa pessoa que Deus vai usar, Deus vai fazer você abençoar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, né? Onde você estiver, no seu trabalho, aquela pessoa que vão buscar você, né? Vão conversar com você e levar a bênção. Deus abençoe a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente cita os nomes aí, tá bom? Então, os mais graves eram levados a eles. Versículo 23. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo em paz, né? Subsistir, ou seja, eles iriam viver melhor, né? Se assim ele aceitasse o conselho, fizesse, né, buscasse de Deus. Então ele diz aqui que eles iam subsistir, assim também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Olha só, a pessoa, irmãos, que quer realmente prosperar, né? Ela observa e ela atende o bom conselho, né? O sogro deu um conselho para o bem, né? O Moisés entendeu aquele conselho, né? E atendeu, ou seja, né? Deus fez prosperar o caminho de Moisés. Então, nós precisamos, aqui o que Deus está falando com a gente hoje, quantos conselhos, né, da parte de Deus, conselhos do Pai, conselhos do pastor. Irmãos, quantos de nós, pastores, né, pastor Valmir está aí, entrou aí agora, em nome de Jesus. Quantas vezes as pessoas procuram nós, pastores, né? E nós não falamos de nós, falamos da palavra de Deus. E tem coisas que Deus mostra pra gente, né? Tem coisas que Deus, sabe, Ele nos guia ali, que nós ficamos até admirados ali. Vai ali na palavra, dá ali, né, a palavra de entendimento, de revelação para aquela pessoa. Existem pessoas, irmão, que ela entendeu, ela vai, ela toma um conselho,
ela pratica e ela vem e conta o testemunho. Mas existe aqueles, irmãos, que ele não levam o conselho, né, que veio da palavra, ele não leva em conta. E aí ele acha que o pastor é inimigo dele, que a pastora é inimiga. E aí a pessoa vai e paga um alto preço. Olha, o Moisés, né, ele está nos ensinando aqui. O sogro deu um bom conselho e ele realmente deu ouvidos, versículo 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo, né, aquilo que era difícil, traziam a Moisés. E todo negócio pequeno julgavam eles mesmos, né? Então, assumiram a responsabilidade. Versículo 27, último versículo. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Voltou para Midian. Então, irmãos, né? Deus levou o sogro de Moisés ali para que ele levasse, né? Trouxesse a esposa, né? E os filhos de Moisés, mas muito mais que isso. Era para que o sogro, né, que tinha já uma visão, era um sacerdote, abençoasse a vida de Moisés. Amém, irmãos, né? Então, nós aprendemos hoje, né? Em nome do Senhor Jesus. Ei, dê ouvidos ao conselho da palavra de Deus. Dê ouvidos, né, ao conselho. Você vai para a igreja, olha, domingo é o domingo do Senhor, é o domingo do Espírito Santo de Deus. E no domingo você vai adorar a Deus, mas Deus vai dar direção para a sua vida, para ter uma semana abençoada, para ter livramento, para abrir portas. E às vezes, irmãos, a pessoa não está ali atenta. Às vezes a pessoa, não, todo domingo é igual. Dê ouvidos aos conselhos de Deus. Pratique aquilo que Deus, ele abre o seu coração. Às vezes não vai ser com alegria. Às vezes é um puxão de orelha. Mas mesmo sendo puxão de orelha, né? Você tem que fazer como Pedro falou para Jesus. Porque, né? Quando ele foi retrucar, né? Mas havemos pescado toda noite. Mas porque mandas, eu vou lançar a rede, vou ao alto mar. E aí Deus operou na obediência, né? Na obediência, quando você dá ouvidos à orientação, irmão, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai dar livramento. Deus vai abrir portas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na última semana. Essa semana começando segunda-feira, né? É a última semana. Domingo é o dia 30. Irmãos, a última semana, se posicione diante de Deus. Em nome de Jesus. Se coloque. Amém? Deus tem coisas grandes para fazer, tem coisas grandes para entregar. Tinha uma irmã que ela era cozinheira e ela achava que Deus ia prosperar a vida dela como cozinheira. E um dia Deus mostrou para ela, né? Fez os olhos dela se abrirem para um salão de beleza, né? Colocou ela para entrar num curso. E ela falou assim: Senhor, eu não sei, eu sei desossar, né? Desossar frango. A tesoura que eu sei usar é aquela que desossa o frango, que destrincha ali. Mas tesoura de cabelo, mas Deus falava forte para ela patrocinar um salão e deu o nome do salão para ela. Minha irmã, ela teimou um tempinho, né? Foi falar para outra pessoa, a pessoa falou assim: isso não é para você não. A pessoa foi e tomou o lugar, né?
pegou o barco e foi fazer, mas até hoje não teve a prosperidade, porque a bênção não era para ela. Tempos depois, porque Deus não desiste daquilo que é seu, né? Aí veio Deus, falou de novo com ela, aí ela entendeu, né? Usou o missionário. O missionário disse: olha, não consulte nem carne, nem sangue. Aí ela entendeu, foi, patrocinou, e aí Deus mostrou o curso. Ela no curso se destacou. Tinha coisas que as pessoas perguntavam mais para ela, porque quando ela ficou tão encantada, principalmente com a parte da química, que ela disse que quando chegava em casa, mesmo cansada, ela ia lendo, absorvendo ali, pesquisando. Aí começaram a perguntar mais para ela do que para a professora. Ela ficava assim: não, gente, a professora não sou eu, não. E hoje, né, e depois que ela abriu o salão, né, Deus, e abriu o salão na casa dela, irmão, até hoje é no mesmo lugar. E como Deus abençoou, como Deus honrou. Por quê, irmãos? Porque ela ouviu a direção de Deus, ela ouviu o bom conselho. Moisés aqui ouviu o bom conselho, amém? Por isso não morreu, mas pelo contrário, foi abençoado e abençoou outras pessoas. Atenda o bom conselho. Às vezes você vai estar retardando uma bênção, um milagre, porque é cascudo, né? O missionário fala assim: essa pessoa cascuda. A pessoa cascuda é desobediente, né? E ainda usa aquela famosa frase, né? Ainda não era o tempo de Deus. Coloca a culpa para Deus, não. Só fala assim: eu desobedeci, a culpa é minha. Eu não fiz como Deus me mandou, me orientou. Retardei a minha bênção, retardei a resposta de Deus. Não retarde a resposta de Deus, amém? Esse é o conselho para você. Hoje é sexta-feira, né? Depois de um feriado, teve gente aí que emendou o feriado. E que bom que você entendeu que 10 horas da noite nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Parece que segunda-feira o pastor deve começar uma live de 10 a 10h30. Se ele começar, porque é todo final de mês. Se ele começar, a gente só entra 10h30. Amém? A gente tem que respeitar em nome do Senhor Jesus. Depois que ele termina, aí eu entro e aí a gente lê a nossa parte, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Eu creio que Deus, ele abriu, né? Através desse conselho aqui, Deus te deu uma bênção hoje. Muitas vezes o conselho é para você que não tem ido mais à casa do Senhor. Volta para a casa do Senhor, meu irmão. Minha irmã, volta para a casa do Senhor. Ah, pastor, mas aquela pastora, aquele pastor deu uma mensagem. Volta para a casa de Deus, irmãos. Porque tu falas, lançarei a rede. Obedeça, porque na obediência vem a bênção. Volta para a casa do Senhor. Ah, mas fulano errou. Problema de fulano. Ore por fulano. Continua na direção do Senhor, meu irmão. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você que está perdendo a bênção. Você que está ficando para trás. Amém? É com você que Deus, né? Deus quer honrar, é a você. Volta para a casa do Senhor. Domingo, não abra mão. Volte a fazer o que Deus mandou você fazer. Porque você vai contar aqui pra gente. Pastor, aquele dia foi uma chamada, um puxão de orelha. Eu entendi o conselho, voltei para a casa do Senhor e foi, né? Foi um renovo, foi um transbordar do Senhor. E o Senhor mudou a minha sorte, mudou a minha história. Deus quer mudar a tua história. O diabo não quer, irmão, quer você aí apanhando como um tamboreto, quer como um pandeiro, né? Você não é pandeiro, meu irmão. Você é filho de Deus. Pega a visão, vai lá para a casa do Senhor. Não sei qual é a tua igreja, não sei quem é o teu pastor, mas, né? Ouve o conselho, ouve a palavra. Amém? Faz a tua parte, porque quem abençoa não é homem, não sou eu que te abençoo, né? Eu sou uma escolhida de Deus, como Moisés,
para levar você na direção que Deus tem. Amém? Mas o milagre quem faz é o Senhor, para quem obedece. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quantas revelações aqui o Senhor nos deu aqui em Êxodo, no capítulo 18. Meu Pai, como Moisés, meu Pai, era temente ao Senhor. O Senhor, meu Deus, fez com que o Jetro, o sacerdote Midian, levasse a sua filha, que era esposa de Moisés, e levasse os filhos. Mas ele ficou ali, ele glorificou o Senhor por tantos feitos que Deus tinha. Ele levou sacrifícios, ofertas, ele se apresentou. Meu Deus, é isso, ensinamento. Nós somos gratos ao Senhor, nós levamos as nossas ofertas, nós levamos a nossa melhor oração, nós entregamos tudo ao Senhor, porque nós confiamos nesse Deus maravilhoso. Pai, o Senhor tinha um propósito ali para usar o Jetro para Moisés. Senhor, existem pessoas que são colocadas no nosso caminho com o propósito de nos abençoar ou de nos livrar ou, meu Deus, muitas vezes nos salvar. E ali Deus usou o sogro para abençoar o genro. E grande, meu Deus, grande foi a bênção espalhada em todo o povo do povo de Israel. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela nossa obediência, a nossa família, meu Deus, ela vai ser abençoada, a luz do Senhor vai brilhar, as artimanhas do diabo vão cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio da enfermidade bate em retirada, saia, espírito da morte, eu te amarro agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito do suicídio, eu repreendo você agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, abençoa essa pessoa que vai ouvir em um outro horário. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Meu Deus, o Moisés, ele com aquele conselho do sogro, meu Deus, ele teve descanso e ele prosperou no seu objetivo. Meu irmão, Deus vai abençoar na tua obediência e você vai prosperar para a glória de Deus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Live abençoada, irmãos. Mensagem do céu. Você que está chegando agora, mais tarde ou amanhã, ouça. Tem uma mensagem específica para você aqui. Todos os dias Deus dá um maná, é um maná dos céus, e aquele que pega a visão tem bênção para contar em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu vou deixar gravada, você passa essa live para outras pessoas, para que elas sejam abençoadas. E olha, pega a visão, domingo é o domingo do Senhor, não abra mão. Estamos nos últimos domingos do ano e Deus quer te abençoar, este ano ainda, amém? Tem coisas grandes para acontecer este ano, então pega a visão, volta correndo. Pastora, eu tô cansado, o descanso vem no Senhor, meu irmão. O descanso vem do Senhor. Deus abençoe a irmã Gardênia, o irmão Roberto Feitosa, e Amar Gomes. O meu primo Marcos, filho da minha sobrinha. Deus te abençoe, meu querido. Lica, Deus te abençoe, queridona. O Aislane, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Léo Artes, Deus abençoe. Jaqueline, Eva, você tá aí, Eva? Deus abençoe. Olha quem está aqui, irmã Nilma, o Wellington, boa noite, Deus te abençoe. Estúdio Anas, né? Deus abençoe. Cris está aí sempre presente. Quem mais? Sheila, olha quanta gente, irmã Gildete.
Rovânia, acho que é Rovânia, né? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Espera aí, né? Deixa eu... eu fico numa luta, irmão, mas melhora muito. Deixa eu ver quem mais. Elia, Deus abençoe. Diane, Ana, olha quanta gente linda. Marineide, Deus já te deu vitória, querida. Em nome de Jesus, irmã Dei. Irmã Shell, Deus abençoe, Deus abençoe. Irmã Mari, volta para casa, mulher. Irmã Mari tá lá em São Paulo, já tá voltando. Pastor Valmir, irmã Patrícia, o Ademir, olha só gente bonita, né? Rovânia novamente, tarará, tarará, tarará. Esther, Roseane, meu irmão Luiz Antônio, tá aí, hein? Deus te abençoe, meu querido. Deus é contigo. Irmã Adriana, eita, mão abençoada. Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém, meus queridos? Que você possa desfrutar da bênção do Senhor. Amém? Domingo Deus te espera lá e vai ser bênção. Já tem algo para te entregar, né? Irmãos, tem coisas que são mais espirituais do que materiais. Queira as coisas espirituais, que as materiais vão correr atrás de você. Pode ter certeza. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz. Até segunda, em nome de Jesus.